alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma atividade de História. Eu sou a professora Odilene Santiago e estarei com vocês no decorrer da aula de hoje. Vamos lá ver o conteúdo da nossa aula? A nossa aula, que é a aula de número 147, o nosso Praticando de História, tem como tema a formação dos Estados Unidos, não é mesmo? Conteúdo este que vocês viram na aula de ontem com a professora Pet e que também viram um pouquinho aí, na aula de Geografia também com a professora Juliana. Então vamos lá na nossa primeira questão, vamos vê-la. A nossa primeira questão está aí, foi uma questão que foi adaptada, não é mesmo? Alguns historiadores distinguem aí dois modelos de colonização inglesa adotadas na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelhava-se ao modelo de colonização que os portugueses tiveram aqui no Brasil? Com aquela produção agrícola dedicada à exportação e realizada aí em grandes propriedades rurais. Nós temos aí as alternativas de A, D, para que vocês analisem, leiam com calma, não esqueçam de participar, interagem aí com a gente no chat, não é mesmo? Lembrando que nós temos aí os colegas professores que estão à disposição em caso de dúvidas. Então participem no chat, daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção.
de volta, vamos agora ver aí as nossas participações e também fazer a nossa correção, não é mesmo? Então vamos lá primeiro na nossa questão, vamos novamente vê-la, a nossa primeira questão dessa manhã de hoje. É uma questão, como eu falei para vocês, que foi adaptada, né? Uma questão aí que teve algumas modificações para ser trazida então para vocês, né? Alguns historiadores distinguem dois modelos de colonização inglesa que foram adotados aí na América do Norte. Né? Então a gente observa aí qual desses conjuntos, né, de colônias inglesas tinham ali semelhanças com o modelo de colonização também aqui, né, feito pelos portugueses no Brasil. Né, uma produção agrícola, lembrando que estamos falando aí do plantation, não é mesmo? Estamos falando aí desse sistema agrícola ali que levava em consideração também os latifúndios e utilizava-se da mão de obra escrava, não é mesmo? Lembra que vocês viram isso na aula da professora Pet? Então ela era dedicada aí à exportação e realizada em grandes propriedades rurais, como eu falei para vocês, né? Levava em consideração aí os latifúndios e utilizando-se também, um detalhe importante, né, dessa mão de obra aí, né, escrava. Então aí nós temos as alternativas de A a D. A letra A, não houve semelhança. A letra B, o conjunto de colônias eram as colônias que estavam ali, né, no Pacífico, as colônias do Pacífico. A letra C, o conjunto de colônias eram as colônias do Norte. Ou letra D, o conjunto de colônias aí que se assemelhava, né, a essa colonização praticada pelos portugueses no Brasil era um conjunto de colônias aí do Sul. Então vamos lá ver se houve alguma participação na nossa aula de hoje, não é mesmo? A gente fica ansioso aguardando as participações de vocês. Lembrando que esse momento de interação é muito importante, né? Os professores ficam felizes quando veem vocês interagindo conosco. Temos aí alguma interação? Temos aí a Solange. Muito obrigada, Solange, por participar conosco. Ela colocou que a questão 1 é a letra C. Daqui a pouco a gente vai saber aí se a Solange acertou. Nós temos mais participações. Temos a Lana Samira, que colocou aí também a alternativa C. Daqui a pouco a gente vai à correção. Então, muito obrigada. Vocês que estão aí no nosso chat participando da nossa aula. Lembrando que qualquer dúvida, temos os colegas professores aí que estão à disposição. A professora Pet e a professora Isabel. Então vamos lá, né, ver então se vocês acertaram. Vamos lá ao gabarito. Lembrando que a gente traz sempre o gabarito e um comentário, não é mesmo? A nossa resposta é a letra D. Então, as nossas alunas infelizmente não acertaram, mas eu trago o comentário que vai ajudá-las a fixar ainda mais a nossa questão. Lembrando, se vocês quiserem tomar nota, né, anotar o comentário, fiquem à vontade. A colonização exercida no Brasil por Portugal foi a de exploração. Estão lembrados da aula? Aquela na qual há a rígida aplicação do pacto colonial e o estabelecimento ali, como eu falei para vocês, do sistema agrícola chamado de plantation. E no caso das 13 colônias inglesas, foi na parte do sul que a colonização de exploração foi aplicada. No chamado norte-centro, a colonização já foi diferente, foi a chamada colonização de povoamento. Então está aí, né, o gabarito e o comentário da nossa questão. E vamos agora à nossa segunda questão, vamos lá a ela. A nossa segunda questão também foi uma questão adaptada, um detalhe importante que ela nos traz aí, um enunciado, e ela nos diz o seguinte: sobre as características da colônia de povoamento, é verdadeiro ou falso? Então nós temos aí as afirmativas, né? Temos 4 afirmativas e vocês vão ler e colocar aí se é verdadeiro ou se é falso. E após vocês chegarem a essa conclusão, temos as alternativas A, B, C e D para ficar ali a ordem que vocês colocaram, né, em cima ali nos parênteses. Então respondam, daqui a pouco a gente retorna, não esqueçam de participar no nosso chat.
lá, estamos de volta, né? Lembrando que eu quero ver vocês participando conosco pelo chat. Coloquem lá a sua alternativa e daqui a pouco a gente faz aí a correção. Vamos primeiro, né, ver aí a nossa questão novamente. Vamos lá à nossa segunda questão desta manhã de hoje, né? Uma questão, como eu falei para vocês, que foi adaptada, ou seja, ela foi aí modificada para a gente trazer ela para vocês. Durante o século XVII, uma série de lutas políticas e religiosas marcou a crise do absolutismo inglês. Uma parte dos ingleses era perseguida por suas ideias políticas, né, e republicanas. Outras por questões religiosas. Então, algumas eram pelos critérios políticos, que elas eram perseguidas, né, e outras pelos critérios religiosos. Muitos desses opositores colonizaram a costa atlântica da América ali, né, do norte. Sobre as características dessa colônia, né, ali que a gente chama de povoamento, é verdadeiro ou falso? Então vamos às afirmativas. Primeira afirmativa diz o seguinte: as colônias de povoamento, elas se diferem das colônias de exploração pela presença maciça de escravos, fundamentais para o povoamento, né, aí das colônias. A gente vê de cara que é essa alternativa, né, aí a gente vai já analisar ela, mas a gente já pode dizer que ela é o quê? Falsa, não é mesmo? Então, os escravos, eles não eram os escravos que faziam esse povoamento. Nas colônias de povoamento, o sistema de produção era denominado aí o quê? Plantation. Não, esse sistema de povoamento, aí, esse sistema plantation era utilizado nas colônias de exploração, não é mesmo? Então, mais uma afirmativa que é falsa. Nas colônias de povoamento, a agricultura era familiar e de subsistência. Ou seja, ali, né, para ele se manter, baseada no trabalho livre na pequena propriedade rural. Verdadeira. Já a última afirmativa nos diz o seguinte: nas colônias de povoamento, as temperaturas se assemelhavam às da Europa, mas por causa aí do solo fértil e a mão de obra escrava, os colonos ali da América do Norte puderam produzir e exportar produtos tropicais. Não, falsa, não é mesmo? Então, nós vamos aí ver, tem algumas participações no chat, antes de vermos aí a nossa alternativa, mas eu já deixei a dica para vocês. Temos aí a nossa aluna Rebeca, que participou, ela acha que é a letra C, falso, falso, verdadeiro e falso. Vamos ver já se a Rebeca tem razão, né? Temos a Solange, mais uma vez, participando conosco. Obrigada aí às meninas que estão participando. Questão 2, letra C, Solange Vitória. Temos mais participações? A Rafael Henrique, eu acho. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Então a gente vai já saber aí, né, no nosso gabarito. Mais alguém participou conosco nesta manhã? Não? Então vamos lá, né? A nossa resposta, vamos ao nosso gabarito. O nosso gabarito nos traz como alternativa aí a letra C. Então, parabéns a todos vocês que acertaram. Somente a alternativa C está correta. Por quê? Né? Porque a questão, lembrando que ela estava apontando para essa colonização inglesa na América do Norte. Né? A gente estava vendo diferenças importantes entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento, não é mesmo? Então, muito obrigada a todos vocês que participaram aí no nosso chat e vamos à nossa terceira questão, vamos a ela. A nossa terceira questão é uma questão aqui elaborada pelos professores do Centro de Mídias no ano de 2021. Então, tem aí o processo de colonização inglesa começa tardiamente, se comparado ali, né, com os espanhóis e portugueses, mas não demorou para a efetivação da colonização. Este processo de colonização inicia-se com. Então, nós temos aí as 4 alternativas, leiam com calma, é uma questão bem curtinha, não é mesmo? E eu quero ver as participações de vocês no chat, daqui a pouco a gente retorna.
Estamos de volta. Quero ver vocês participando conosco no chat. Coloquem lá a sua alternativa, né? Quero ver vocês todos participando conosco, tá certo? Lembrando que nós temos aí a professora Pet e a professora Isabel, que estão à disposição de todos vocês no chat. Em caso de dúvidas, vocês podem chamá-las no chat privado, tá certo? Vamos rever então a nossa questão novamente, uma questão curtinha, não é mesmo? Como eu falei para vocês, uma questão que foi produzida aqui pelo Centro de Mídias, né, pelos professores do Centro de Mídias, aqui no ano de 2021. Então ela diz o seguinte: o processo de colonização inglesa começa tardiamente, ou seja, demorou, né, esse processo, não foi um processo que começou de imediato. Se comparado com, né, o processo ali de colonização praticado pelos espanhóis e pelos portugueses na América do Sul, não é mesmo? Mas não demorou para a efetivação dessa colonização. Este processo de colonização se iniciou em que momento? Com o que iniciou? De que forma ele vai iniciar esse processo aí de povoamento? Temos as alternativas. A letra A, grandes povoados, então ela vai iniciar com grandes povoados. Vocês acham que uma colonização ela começa assim, com grandes povoados? O que vocês acham? Não, né? A gente vai começando geralmente, a gente diz que sempre a gente começa o quê? Pequeno, não é mesmo? Então já tem uma dica aí para vocês. A letra B, começam com pequenos povoados, ou a letra C, com empresas testes, então a gente vai colonizar uma área, né, ali colonizar para povoar, começando implantando empresas testes. Então, né, nós temos aí não tem um pouco de lógica, não é mesmo essa alternativa. Então vamos a D. Começou aí com grandes comércios, então eles começaram esse povoamento instalando grandes comércios ali. Então, né, a gente pode observar logo de cara, vamos lá ao nosso gabarito, que a nossa alternativa estava bem evidente, não é mesmo? Alternativa B. A exploração colonial ela vai se iniciar ali por pequenos povoados que formaram aí, né, posteriormente as chamadas 13 colônias na costa leste da região que hoje, né, é ocupada aí pelos Estados Unidos da América. Então, essa aí era a nossa alternativa. Então, eu quero ver nas próximas questões vocês participando conosco. Vamos lá, a nossa última questão da aula de hoje, né, que é a questão de número 4, que também foi produzida aqui pelos professores do Centro de Mídias. Ela nos diz o seguinte: no século XVII, os puritanos ingleses foram perseguidos por suas ideias políticas e por suas crenças religiosas. Estes motivos os levaram a deixar a Inglaterra, ocupando aí a costa leste da América do Norte, onde mais tarde seriam fundadas as chamadas 13 colônias. O que facilitou a colonização inglesa nesta região foi, nós temos aí as alternativas de A a D, vou deixar para que vocês leiam com calma, analisem, coloquem a resposta no chat, daqui a pouco a gente retorna.
estamos de volta, né? A gente pôde observar que tem participações no chat. Muito obrigada a todos vocês, nossos queridos alunos que estão participando conosco, não é mesmo? Vamos lá ver a nossa última questão, que é a questão número 4. Daqui a pouco a gente chama aí as nossas participações do chat. Então, como eu li para vocês, no século XVII, os puritanos ingleses eles foram perseguidos, né, ali pelas suas ideias políticas e também por suas crenças religiosas. Estes motivos, né, os levaram aí a sair dos domínios da Inglaterra, a deixar a Inglaterra, não é mesmo? Ocupando a costa leste da América do Norte, onde mais tarde seriam fundadas as 13 colônias, que deu origem aí que nós conhecemos ao chamado Estados Unidos da América, não é mesmo? O que facilitou a colonização inglesa nesta região foi, então nós temos aí as alternativas, a letra A possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias que seriam destinadas ao mercado europeu. A letra B, a consciência política dos colonos americanos, que já sabiam muito ali, né, sobre a república. Ou a letra C, a propagação das ideias iluministas que falavam ali, né, sobre a questão da proteção e o respeito aos direitos naturais dos governados. Ou a letra D, o desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão que eles passavam ali, que estavam vivendo na Inglaterra. Então, a nossa alternativa aí, daqui a pouco a gente vai ver. Vamos lá agora aos comentários, as participações de vocês aí no nosso chat. Nós temos mais uma vez a participação da nossa aluna Solange, que colocou questão 4, letra D. Muito obrigada, Solange, pela sua participação. Não é mesmo? A gente fica muito feliz quando vocês interagem conosco e participam. Temos também aí a Rebeca, que colocou a letra C. Muito obrigada, Rebeca, também por sua participação. Nós temos mais alunos. O Rafael, que colocou que talvez seja aí a letra A, não é mesmo, Rafael? Temos mais participações. Daniel colocou a letra C. Muito obrigado, Daniel, também por sua participação. A Maria Eduarda, ela acha que a resposta é a letra C. Então, nós vemos aí, né, bastante movimentado o nosso chat nessa quarta questão. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. E vamos agora ao nosso gabarito. Então, nós temos aí a resposta correta, era a letra D. Os imigrantes partilhavam ali da fé puritana, que foi resultante do chamado calvinismo, que se desenvolveu na Inglaterra. E assim, como os católicos ingleses eram perseguidos, então eles estavam sendo perseguidos ali durante o século XVII pela monarquia absolutista anglicana. Essas perseguições, né, acabaram levando-los a sair ali dos domínios britânicos. Então foi uma forma de fuga, não é mesmo? Desse domínio britânico, essas perseguições. Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes conosco aqui no chat, que assistiram aí toda a nossa atividade. Muito obrigada a todos vocês. Aguardo vocês nas próximas aulas e vamos agora na aula do 9º ano com a professora Juliana. Vamos lá. A sua aula continua no próximo vídeo.